Hoje vamos discutir um pouco sobre uma condição rara, uma doença rara que acontece em medicina e ainda rara em meio às gestações, que a gente chama de transfusão feto-fetal, alguns chamam de síndrome transfusor transfundido, e que é uma das situações mais temidas dentro da obstetrícia. Vamos começar falando um pouquinho de uma maneira genérica sobre a gestação gemelar. Como é que a gestação gemelar acontece? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um útero, né? As trompas e os ovários, né? E os ovários aqui. A imensa maioria das gestações gemelares vai acontecer porque existe a fecundação de dois oócitos diferentes. E essas fecundações podem acontecer em trompas separadas ou numa mesma trompa, mas são duas fecundações diferentes. E uma vez formando-se esses dois embriões, teoricamente são dois embriões diferentes do ponto de vista genético, esses dois embriões vão migrar até a cavidade uterina e vão formar, né, duas gestações que acontecem ao mesmo tempo. Então, a maioria das gestações gemelares vem da fecundação de dois oócitos e formam dois seres geneticamente diferentes que vão conviver dentro do útero durante toda a gestação. Em algumas situações, menos frequentemente, ocorre uma fecundação só, de uma ovulação só. E quando esse embrião caminha na trompa, em um determinado momento, ele se divide em dois, né? Dando uma gestação de gêmeos que a gente chama de gêmeos idênticos, né? Porque eles têm a mesma origem, eles vêm da mesma fecundação. E dependendo da época após a fecundação que ocorre essa separação do embrião, esses bebês vão se ligar à cavidade uterina de uma maneira diferente. Às vezes eles se ligam em placentas separadas e outras vezes eles se ligam em uma placenta só. A gestação gemelar, de uma maneira geral, ocorre com uma incidência de 1 para 90 gestações, né? Então, aproximando aí um pouco, em 1% do total de gestações, nós vamos encontrar uma gestação gemelar. Do total das gestações gemelares, a maioria delas, ou seja, 3/4 delas, são oriundas de fecundações separadas, ou seja, os gêmeos são gêmeos fraternos, não são gêmeos idênticos, e nesse tipo de gestação gemelar, cada gêmeo sempre vai ter a sua placenta e a sua cavidade amniótica individualizada. Em aproximadamente 1/4, né, das gestações gemelares, essas gestações são decorrentes de uma única fecundação, tá certo? São decorrentes de uma única fecundação. Quando a gestação gemelar é decorrente de uma única fecundação, então, né, se ocorre a separação ou a clivagem desses embriões muito cedo depois da fecundação, cada bebê vai se ligar ao útero em uma placenta separada, tá? Em uma cavidade amniótica separada. Se essa clivagem dos embriões acontece um pouco mais para frente na gravidez, nós vamos ter uma placenta só que vai ser compartilhada por dois embriões e eles geralmente são separados por uma membranazinha. As gestações gemelares que têm duas placentas separadas e os bebês separados em suas cavidades amnióticas são gestações que a gente chama de dicoriônicas, tá? E as gestações gemelares que têm uma placenta só compartilhada pelos dois bebês são as chamadas gestações monocoriônicas. É fundamental que no começo da gestação se faça o diagnóstico diferencial desses dois tipos de gestações gemelares. E por que isso? Porque as gestações gemelares, de uma maneira geral, complicam mais ou têm mais complicações do que as gestações únicas. Em
todos os sentidos, né? Tem mais risco de aborto, tem mais risco de óbito de um dos bebês, tem mais risco de restrição de crescimento, de malformações estruturais. E no meio das gestações gemelares, as gestações monocoriônicas de uma placenta só tem mais complicações ainda. Inclusive uma condição que a gente chama de transfusão feto-fetal.